Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e as bênçãos sobre nós, os nossos familiares, as pessoas que pedem as nossas orações, aqueles que estão doentes, nos leitos de hospitais, em casa, nas UTIs, aqueles que fazem tratamentos, os mais diversos possíveis. Peçamos que o Senhor dispense todas as graças e bênçãos dos céus sobre cada um deles. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje, sábado, a Igreja celebra a memória facultativa de Santa Maria no sábado. Oremos. Senhor Deus, concedei aos vossos servos e servas a perfeita saúde de alma e de corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e conduzi-nos às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu
o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, nós temos aqui 3 pontos sublimes deste Santo Evangelho. O primeiro ponto sublime, edificante, o primeiro ponto exortativo de nosso Senhor Jesus Cristo é principalmente neste início. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo, o conselho de Jesus. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu Senhor. Aqui Jesus, ele esclarece para nós que cada um de nós devemos segui-lo e seguir plenamente os seus exemplos, aquilo que ele fez. E, seguindo a Jesus, iremos receber a mesma rejeição que ele recebeu. Quando ele diz: se ao dono da casa, que foi a ele próprio, chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Aqueles que eram contrários a Jesus, não aceitavam a sua palavra, não aceitavam os seus ensinamentos, muito menos os milagres que Jesus realizava, o chamaram de Beelzebu. Então, quanto mais a nós, servos fiéis de Jesus, que buscamos imitá-lo no nosso dia a dia, aos odiosos de Jesus, como seremos tratados? Obviamente que seremos também tratados como Jesus foi tratado. O segundo conselho que Jesus nos dá tão sublime é referente ao tentador, ao sedutor destes que o chamaram de Beelzebu. Então Jesus nos exorta: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quanto a estes, nós devemos temer e fugir. Devemos renunciar, desaprovando suas doutrinas e afastando de seus ensinamentos, porque estes destroem nossas almas, destroem nossa alma, destrói nosso corpo no inferno. Mas aquele que ataca o nosso corpo, aquele que avança contra nós, mas nada pode contra nossa alma, a este é somente um falastrão agressivo, que não aceitou Jesus nem sua palavra e tenta suprimir Jesus, eliminando-nos. A este não tememos, porque ele pode matar o nosso corpo físico, mas não mata a nossa alma, o nosso espírito. Isto ele não tem capacidade. O medo, o temor é daquele que
inventa falsas doutrinas, inventa falsos preceitos, inventa novas formas errôneas de uma servidão de pessoas, escravizando nossa alma, escravizando nosso corpo e perdendo nossa alma e perdendo nosso corpo. Assim, destruirá no inferno corpo e alma, por suas falsas doutrinas, por seus falsos princípios. A estes devemos temer, a estes devemos renunciar e a estes devemos não seguir. O terceiro conselho tão sublime de Jesus é para conosco, referente ao testemunho do seu nome. Ele chama a atenção severamente neste santo evangelho. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Com isto, meus amados, se acaso a nossa fé ela não for viva, verdadeira, autêntica e sublime em nosso Senhor Jesus Cristo, chegando a ponto de, às vezes, o negar e titubear na nossa caminhada, negando a Jesus, saibamos que, diante do Pai, não tenhamos o seu testemunho a nosso favor. Não tenhamos de Jesus a defesa que ele realiza. Nós não tenhamos a mediação que ele faz, porque entre Deus e os homens é Jesus, o supremo, único e verdadeiro mediador. Então, se o negarmos, esta mediação também nos será negada. Portanto, olhando para este santo evangelho, para estes três princípios sublimes que podemos destacar para nossa reflexão. Olhemos para nós como estamos, como servimos Jesus, como nos defendemos dos falsos profetas, como nós testemunhamos a Jesus. Então, refletindo tudo isso, vamos levar para a nossa oração diária estes preceitos e, rezando sobre eles, assumamos verdadeiramente para que tenhamos cada vez mais amizade com Jesus e união e unidade com Ele. Estejamos cada vez mais unidos a Ele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado final de semana na presença de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e da Virgem Maria. Ficai em paz.